Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor Jesus. Pedir para os irmãos colocarem em pé e vamos juntos adorar o nosso Deus, declarando: é teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, nosso Deus. Ele é grande, Ele é maravilhoso. E só Ele merece a nossa adoração. Amém? Como é maravilhoso adorarmos como corpo de Cristo, né? Ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A igreja pode se sentar. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Povo de Deus reunido para juntos adorar e louvar o nome do Senhor. Graças a Deus por isso. Esse tempinho a gente não sabe se fica de blusa ou se fica sem blusa, né? Muito bem, irmãos. Dentro daquele tema que nós temos trabalhado no mês de maio, mês da família, nós temos tratado aqui as mensagens especificamente falando sobre isso. E hoje a mensagem também vai falar sobre pais e filhos. E eu quero ler com vocês aqui um texto que não está no livro de Salmo. Geralmente a gente tem feito a leitura em Salmo, mas hoje eu quero ler aqui Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Do verso 1 ao verso 9, texto que os irmãos conhecem muito bem. Eu sempre uso ele na apresentação de crianças, porque ele fala bastante sobre a responsabilidade dos pais na criação dos seus filhos. Deuteronômio 6, a partir do verso 1, diz: Estes, pois,
são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Como eu disse, um texto que fala especificamente sobre a responsabilidade dos pais na criação dos seus filhos, mas também a vida dos próprios pais em andar em temor diante de Deus. Inclusive aqui nós temos o grande mandamento que é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e algumas versões ainda acrescentam de todo o seu entendimento. Interessante que o texto, por várias vezes aqui, ele fala sobre a questão de que isso deve estar no nosso coração. A palavra de Deus deve fazer habitação no nosso coração. E no coração, é claro, dos filhos. Que Deus realmente abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos e bendizemos ao Senhor. Somos gratos a Ti pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, pela proteção do Senhor sobre as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, porque desde o nosso levantar, o Senhor, ó Deus, tem cuidado de nós. A começar, ó Deus, pelo renovar da Tua misericórdia, ó Pai, sobre as nossas vidas, nos dando assim, ó Deus, a oportunidade de poder, ó Pai, viver mais um dia na presença do Senhor. Obrigado, ó Deus, por esse dia e obrigado por esta noite que nós podemos estar aqui reunidos como igreja, como corpo, como povo, como família do Senhor, para juntos, ó Deus, exaltarmos o Teu santo nome. O Senhor, ó Pai, que é digno de todo louvor e toda adoração. Ó Pai, nós colocamos o nosso coração diante do Teu altar, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, trate conosco nos louvores, nas orações e principalmente através da Tua palavra que será ministrada. Estejamos com os nossos ouvidos atentos e corações abertos àquilo, ó Deus, que o Senhor tem a falar conosco. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, tenha a liberdade, ó Pai, de agir, ó Deus, em nosso meio. Tratando, ó Pai, com as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, cada família aqui representada. Que o Senhor, ó Deus, continue manifestando, ó Deus, da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia. O Senhor, ó Pai, que nos sustenta, o Senhor que nos guarda, o Senhor, ó Deus, que nos fortalece. Por isso nós Te bendizemos, nós Te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos, vamos continuar louvando e adorando o nome do nosso Deus. Pedir mais uma vez que os irmãos coloquem em pé. Essa música acho que nem todos os irmãos conhecem, mas que você possa aprender conosco essa noite, que diz: cantai, perto está o Senhor. Que possamos juntos cantar ao Senhor, adorá-lo
esta noite. Amém. Cantai, pertence ao Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Cantai, pertence ao Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor. Aleluia, Senhor. Quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Cantai, pertence ao Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Viemos pra te adorar, ó Senhor, com música e canto. Estamos alegres com os feitos do Pai, a Ele louvamos. Cantai, pertence ao Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Louvai a Deus aqui. Louvai a Deus aqui. Cantai. Amém. Glórias ao nosso Deus. Como é maravilhoso juntos realmente cantar e adorar ao nosso Deus. Só a esse Deus que merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Amém? Próxima música, os irmãos têm a oportunidade de estar trazendo aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas. Em Salmo 145, 18 diz: perto está o Senhor de todos os que invocam, em verdade. Que realmente possamos todos os dias, né, sempre lembrarmos do nosso Deus, a esse Deus maravilhoso, a esse Deus grandioso. Que o nosso desejo seja realmente de ministrar ao Senhor toda a nossa adoração, de rendermos a Ele a nossa vida, o nosso coração. Amém?
Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração para ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti, quebranta o meu coração. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração para ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti, quebranta o meu coração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti, quebranta o meu coração, quebranta o meu coração, quebranta o meu coração. Amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus, porque só Ele realmente pode quebrantar o nosso coração, né? Só Ele realmente pode fazer isso. Glórias ao Senhor, pelo amor dEle pelas nossas vidas. Como esse mês a gente está falando do mês da família, essa próxima música diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que realmente possamos sempre consagrar a nossa casa, a nossa família ao Senhor Jesus Cristo. E um dia, aqueles que ainda não são convertidos, que um dia possam realmente reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida, e realmente ver a nossa família toda juntas, unidas na igreja, né, em amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar
consagrar, Senhor Jesus, meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia, Senhor Jesus. Eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia, Senhor Jesus. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença, como bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Aleluias. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com muita, muita alegria. Com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Obrigada, Pai, por esse culto, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui mais uma vez, Senhor, para louvar e adorar o Teu santo nome, Deus. Nós te agradecemos, Pai, por ter o privilégio, Deus, de poder estar louvando e engrandecendo o Seu santo nome, Deus. Te pedimos, Pai, que o Senhor permaneça aqui conosco, que o Senhor venha falar aos nossos corações através da Tua palavra, Deus. Abençoa, Pai, todos os irmãos que aqui estão, Deus, e também os que não puderam vir hoje, Senhor. Nos dê, Pai, uma semana abençoada na Tua presença, Deus, e que durante essa semana a gente nunca, dia a dia, não esqueça, Pai, da Tua presença, da Tua misericórdia, Pai, nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Deus, pelos bens feitos que o Senhor tem nos feito, Pai, pelo Teu amor, pelo amor que o Senhor tem demonstrado por cada um. Amém. Mesmo nós não sendo merecedores, Pai. Por isso, Deus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Amém. Amém, meus irmãos. A letra deste cântico remete à história de Josué, quando o mesmo estava despedindo-se do povo e renovando também a aliança com o Senhor, na terra que o Senhor lhes prometeu dar.
E Josué capítulo 24, verso 14 diz: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: Nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. O desejo nosso e do nosso coração é termos toda a nossa família servindo ao Senhor. Josué lançou um desafio para aquela geração que estava possuindo a terra que o Senhor lhe havia prometido. E Josué faz uma renovação, então, dessa aliança, juntamente com o povo, falando dos livramentos da história de Deus para com a nação, mas também deixando muito bem claro que se eles não quisessem servir a Deus, porém ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Que esse seja o desejo do nosso coração. E neste momento eu quero orar e interceder pela sua casa, pela sua família. Talvez você tenha pessoas que você gostaria que estivesse aqui. Pessoas que você gostaria com certeza que tenham entregue sua vida para Jesus. Assim como eu tenho. Então nós vamos orar. Vamos clamar ao Senhor por essas pessoas. Para que o Senhor toque em seus corações. Para que o Senhor trabalhe nas suas vidas. Para que o Senhor, através do teu Espírito Santo, as converta. E que possamos ser instrumentos de Deus. Para abençoar também os nossos lares. Coloca isso diante do Senhor. Coloca sua família, sua esposa, seus filhos, marido, quem quer que seja. E peça a Deus para que realmente você e a sua casa possam estar servindo ao Senhor. Pai amado, nós te louvamos e bendizemos porque o Senhor é o único Deus. Não existe nenhum outro. Assim, ó Deus, como Josué desafiou a Deus o teu povo, aquela nação, a tomar, ó Deus, a decisão de escolher o caminho que eles deveriam seguir. E Josué, ó Deus, assumiu o compromisso de que não importava o que aquele povo escolhesse, porém ele e a casa dele
serviriam ao Senhor. Aquele povo respondeu a Deus, dizendo que iriam servir a Ti. Porém, ó Pai, nós sabemos que a história, ó Deus, ela foi um pouco diferente. Mas, ó Deus, nós pedimos a Ti e clamamos neste momento pela vida dos nossos familiares, por aquelas pessoas, ó Pai, ao qual, ó Deus, nós temos colocado diante do Teu altar, para que o Senhor, ó Deus, toque em seus corações. Pais, mães, filhos, irmãos, irmãs, avós, avós, tios, tias, quem quer que seja. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja visitando agora, ó Pai, essas vidas, tocando em seus corações, abrindo-lhes o entendimento. E que o Senhor, ó Pai, use as nossas vidas como instrumento nas Tuas mãos, para levar, ó Deus, a palavra da esperança e da salvação. Cada um que aqui está, ó Deus, clamando diante de Ti, pela sua casa, pela sua família. Que o Senhor, ó Pai, esteja estendendo as Tuas mãos e abençoando cada lar. Que a paz, ó Deus, do Senhor reine em cada vida. E realmente, ó Deus, haja conversões. Pessoas se entregando diante de Ti, reconhecendo Cristo Jesus como único Senhor e Salvador, reconhecendo que é um pecador e que precisa, ó Pai, da Tua graça, ó Deus, para salvá-lo, da Tua graça para, ó Deus, restaurá-lo, para curá-lo. Estende Tuas mãos, ó Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Nós colocamos isso diante do Senhor, crendo e descansando, ó Pai, na Tua providência e no Teu agir, ó Deus, em cada coração, em nome de Jesus. Isso é o que nós, ó Pai, Te pedimos e já agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Como eu disse, hoje a palavra será sobre pais e filhos, mas não serei eu que irei ministrar essa palavra. Eu queria chamar aqui o presbítero Rafael. Eu o convidei para estar ministrando esta noite. Ele estará então sendo usado pelo Senhor para estar abençoando as nossas vidas com a palavra de Deus. Boa noite, irmãos. Muito boa noite. É uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com vocês e falar sobre esse assunto, pais e filhos. Nós não temos todos os pais aqui, mas eu acho tão interessante essa palavra que o pastor Fernando leu sobre Josué. E a gente percebe de maneira tão clara na palavra de Deus como a consagração, ela é muito importante no serviço ao Senhor. E ali com aquele povo todo, Josué renova essa aliança e diz a eles: coloquem fora aqueles outros deuses e nós iremos servir somente ao Senhor. E é muito interessante a gente perceber que Deus, Ele irá escolher, e Deus está buscando aqueles homens fiéis. Não são muitos, irmãos, são poucos, mas é a estes a quem Deus busca. E a minha oração é que você seja um desses. Você homem, você mulher, e que você compreenda a vontade do Senhor. E se você será usado por Deus, é porque você tem se consagrado a Ele. E se você não tem se consagrado a Deus, e por isso não tem sido usado por Deus, no trabalho de Deus,
Ainda há tempo. Deus está nos chamando. Esse é o serviço do nosso Deus. Eu tenho o privilégio hoje de contar com o meu irmão Pedro ali nos slides. Tem bastante coisa aí, mas não tem muita, né, não tem sequência aí para ler, mas não temas. Nós vamos juntos. Vamos trabalhando junto e é uma alegria contar com a ajuda do nosso irmão. Nós vamos falar hoje sobre esse assunto, pais e filhos. E nós vimos numa outra oportunidade, nós estávamos estudando aqui sobre a armadura de Deus, no capítulo 6 de Efésios. E um pouco antes, no final do capítulo 4, início do capítulo 5, nós vimos que o apóstolo Paulo começa a falar sobre o processo de santificação, que consiste em progressivamente deixar de lado as coisas relativas à velha natureza. Isso a gente viu no finalzinho do capítulo 4, a gente falou bastante sobre isso, né? Deixe, e agora coloque, né? Então, deixar de lado as coisas relativas à velha natureza, fazendo morrer cada vestígio de orgulho, autoconfiança, luxúria ou lascívia, ganância, medo, que estão presentes no nosso dia a dia. E substituindo esses pecados pela maneira de viver de Cristo. Porque, meus irmãos, ao menos que esses pecados de estimação morram, nós seremos arrastados por longos anos aqui nessa terra, tendo uma vida infrutífera diante de Deus. E no mesmo capítulo 5 de Efésios, Paulo diz aí nos versículos de 15 a 17, se você puder ler, acompanhar comigo. Efésios capítulo 5, versículos 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais. Olha que advertência interessante. Não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E é claro que a Bíblia não vai apresentar para a gente uma resposta exata para cada uma das centenas de decisões que nós precisamos tomar. Que escola que eu vou colocar meu filho? Que igreja que eu vou frequentar? Qual é o trabalho que eu devo, empresa, né, que eu devo trabalhar? E assim por diante. Mas é exatamente por isso que nós precisamos ter a nossa mente renovada pela palavra de Deus. Para que a gente possa pensar com a mente de Cristo e avaliar as coisas da maneira em que Cristo avaliaria. De modo que essas decisões que nós tomamos realmente fluam da vontade revelada de Deus. Agora, em outros temas, como a família, por exemplo, nós temos instruções claras na palavra de Deus para nós seguirmos sobre como o marido, como a esposa, como os pais, como os filhos devem glorificar a Deus. Sim, você não foi feito como um objeto decorativo nesse mundo. Para ter uma família que fosse a família perfeita, a família mais feliz do mundo, para mostrar para todo mundo como você vive na sua família como um jardim fechado, cuidando de si próprio e cuidando dos seus filhos, numa aparente segurança, num aparente conforto nesse mundo. Mas nós fomos criados para glorificar a Deus, fazer Deus
conhecido. Que as pessoas olhassem para você e para mim e elas vissem o caráter de Deus, como Deus é. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam uma só carne. E Deus dá uma ordem para os dois. Sejam férteis e multipliquem-se. Tenham filhos, muitos filhos. Então essa família que tem a mente de Cristo e vive para cumprir não os seus próprios propósitos, os seus próprios planos, mas os propósitos de Deus, essa família espelha e espalha a glória de Deus, fazendo Deus e as obras de Deus conhecidas por toda a terra. Esse é o nosso propósito. Nós já vimos nos 2 domingos passados o papel do esposo e da esposa individualmente. O papel de cada um deles no lar. E agora, hoje, nós vamos fechar falando sobre a responsabilidade dos pais e também dos filhos na família. Vamos ler o texto de Efésios 6, de 1 a 4, e fazer algumas aplicações. Vamos ler juntos? Consegue todo mundo enxergar? Se a gente puder ler junto, e aí a palavra fica gravada na nossa mente e coração, né? Vamos lá? Primeiro versículo. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Nós vamos falar sobre a primeira parte, onde Paulo está aí instruindo os filhos, os versículos 1 até o versículo 3. Então, nós começamos assim: filhos, obedecei a vossos pais. Faça o que o papai e a mamãe dizem. É isso que a gente fala para os nossos filhos? E aí aparece então uma outra palavra interessante ali. Obedecei a vossos pais no Senhor. E isso é bem importante. Eu estou compartilhando hoje com vocês um estudo sobre pais e filhos em Efésios 6, de 1 a 4. E eu queria compartilhar com vocês porque é um estudo muito prático. Eu queria abençoar a vida de vocês também com esse estudo. No Senhor. Qual é a raiz dessa obediência? Nós podemos voltar com os nossos filhos, quando nós estamos ensinando a eles, lá em Efésios 2, capítulo 2, acho que está no próximo slide, versículos, não está não, mas dá para a gente voltar aqui, ou se vocês souberem aí também, já tiverem guardado esses versículos tão importantes, Efésios 2, capítulo 8 e 9, nós podemos voltar com os nossos filhos, lá em Efésios 2, e ensinar a eles como nós entramos num relacionamento com Jesus, para que então nós possamos dizer, eu estou no Senhor, para que seus filhos possam dizer também, eu estou no Senhor. E o que diz Efésios 2, 8 e 9? Porque pela graça sois salvos. E você explica para o seu filho, filho, pela graça nós somos salvos. Mediante a fé, isso não vem de você, é dom de Deus. É Deus quem inicia isso. Não vem de obras, nada que você possa fazer pode te comprar essa salvação. Para que ninguém possa bater no peito, se gloriando, dizendo, por minhas próprias mãos, pela força do meu braço, eu fui alcançado. Então nós podemos lembrar aos nossos filhos exatamente isso. Como ter um relacionamento com Cristo.
Então nós fomos criados em Cristo Jesus, no Senhor. E esse versículo 8 e 9 de Efésios, ele fala exatamente isso. Depois no versículo 10 também, para completar, ele fala assim: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Ou seja, no Senhor. Criados em Cristo Jesus. Para o quê? Boas obras. O que, com certeza, também inclui a obediência, que nós estamos vendo aqui para os nossos filhos. Então, nós estamos ensinando não somente que eles devem obedecer, mas obedecer no Senhor. Nós precisamos trazer os nossos filhos a um relacionamento com Jesus, para que eles tenham esse entendimento. E claro que isso vai variar de criança para criança, mas eu vejo, por exemplo, com meu filho de 8 anos, talvez aí na idade de 8 para 9, que isso começa a ficar um tanto mais claro para eles. Mas nós precisamos trazer eles a um relacionamento com Cristo. Obedeça, meu filho, no Senhor. Você obedece por causa do que Cristo fez por você. Ele é o seu Salvador. Ele perdoou os seus pecados. Ele irá cuidar de você. Ele irá estar com você. Ele nunca irá te abandonar. Você está aprendendo sobre um relacionamento com o Senhor. Então você obedece. E é isso que você faz quando está no Senhor. Por quê? Porque isso é justo. Isso é correto. Talvez aqui essa linguagem utilizada é muito simples, né? Obedeça no Senhor, porque isso é correto, é justo. Talvez seja uma linguagem muito simples, porque a criança precisa de simplicidade, na verdade. A criança precisa entender as coisas de maneira simples. Então eu falo, Joel, obedeça ao papai, porque isso é justo, isso é correto. Por que eu deveria obedecer ao meu pai? Novamente, porque isto é justo, ou seja, isto é adequado. Adequado a quem Deus é, adequado a quem você é, adequado ao que a família é. Deus é quem decide o que é adequado, o que é útil, o que é bom, o que é correto e justo. Então nós precisamos ensinar aos nossos filhos, Deus sabe o melhor. Deus sabe o melhor. E aí, o texto cita a própria Bíblia. O que ele diz? Ele diz, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então nós temos um primeiro motivo, que está bem claro aí. Você está no Senhor. Esse é o motivo. Isso é justo. Isso é outro motivo. E aí ele vai citar a palavra de Deus, dizendo, honra a teu pai e a tua mãe. Isso é uma citação lá de Êxodo. A gente pode passar no próximo, 20, versículo 12, que diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na face da terra, ou os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Você vê que o texto de Efésios diz que esse é o primeiro mandamento com promessa. Talvez o que ele queira dizer com isso é que dos 10 mandamentos ainda não houve nenhum mandamento com promessa, até chegar a este. E aí a gente tem uma promessa. Por quê? Talvez porque as crianças, como nós dissemos, né, elas são simples, mas elas precisam de ajuda. E a obediência não é fácil. E aí Deus, graciosamente, né, coloca aí uma promessa dizendo que eles precisam escutar e entender que Deus recompensa a obediência.
Quantas vezes nós precisamos entender isso também. Deus recompensa a obediência. No versículo 3, nós lemos que Deus promete boas coisas. Versículo 3 de Efésios, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Agora, se nós voltarmos um pouco para aquele texto de Êxodo 20, versículo 12, e a gente pensar um pouco, a gente vai imaginar talvez aquele povo no Monte Sinai, e você imaginar ali uma criança, naquele meio daquele povo, ouvindo isso: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Vão ser ainda mais, pelo menos uns 40 anos, até que eles estejam na terra prometida. Então, só para a gente pensar junto, talvez o texto não esteja sendo direcionado de forma individual a cada criança. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, e você, Joel, viva longo tempo na face da terra, na terra que o Senhor Deus te dá. O texto talvez signifique que se um grupo, como os israelitas, se vocês forem um povo que honra a seu pai e sua mãe, e não um povo orgulhoso, um povo teimoso, um povo que confia em si mesmo, então eu, Senhor, não trarei julgamento sobre vocês quando vocês entrarem na terra. Vocês irão sobreviver na terra por muito tempo, se vocês forem esse tipo de povo. Mas aí você pode dizer: poxa vida, mas o texto termina no singular, né? Na terra que o Senhor Deus te dá a você. Então, como que eu posso dizer que ele está se referindo a um povo e não ao indivíduo? E aí a gente pode também usar o texto de Deuteronômio 4:40. O que acontecia era que as instruções de Deus muitas vezes eram dadas ao povo, mas se referindo ao povo como singular, no singular, você ou a ti. Olha esse texto aqui que diz: guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem, né? Para que vá bem, você vá bem a ti, a você e aos seus filhos, depois de você, depois de ti. E para que te prolongues os dias na terra que o Senhor Deus te dá a você para todo sempre. Mas obviamente que esse texto está mencionando aí o povo de Israel. Então nós vemos que a promessa lá em Êxodo parece ter sido feita, ter sido feita particularmente à criança, na verdade foi feita ao povo de Israel. Então a interpretação dessa promessa, de novo, lá em Efésios 6, maravilha, é que o texto está nos dizendo o seguinte: crianças, observem, Deus recompensa a obediência. Há uma promessa ligada a isso. Deus coloca uma promessa na lei pela primeira vez, para encorajar a vocês, crianças. E aí nós precisamos ensinar bem aos nossos filhos. Essa promessa é uma promessa feita a Israel no Antigo Testamento para que eles fossem o tipo de sociedade e o tipo de famílias que fossem obedientes, respeitosas e obedientes às leis. E se eles fizessem isso, eles iriam sobreviver por muito tempo na terra prometida. Então essa primeira parte que nós estamos vendo, essas instruções aos filhos, nós podemos resumir com 4 declarações. Vamos ver se está no slide. O próximo. Mais um, eu acho. Aí. Maravilha. Então, resumindo essa primeira parte. Pais aos filhos. O que você deveria ensinar aos seus filhos? Número 1. Filho, creia em Jesus para perdoar os seus pecados e ser o seu Salvador. É Ele que te salva do inferno. É Ele que te salva da ira de Deus. É Ele que te livra do julgamento. Portanto, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a primeira
A segunda, filho, creia que Deus sempre recompensa a obediência da melhor forma. Ele é Deus. Ele é bom. Você vê que coisa prática? Simples. E é assim que a gente deve ser com crianças. Às vezes a gente, na nossa vida tão rápida, a gente, às vezes, torna os nossos filhos adultos. Mas eles são crianças. Número 3. Saber que obedecer é justo, é correto, é adequado, é bom. As crianças precisam de simplicidade e isso é simples. E o número 4. Portanto, obedeçam e respeitem. Honra, lembra do mandamento? Honra a teu pai e a tua mãe. Então, se o seu filho te pergunta, pai, mas o que significa isso? O que é honra? O que é honrar? Você pode, de repente, de maneira simples, responder para o seu filho. Os papais, né, deveriam ser como heróis para os filhos. Eles devem ser admirados. Afinal de contas, eles são os representantes de Deus na terra, seus filhos. Honra, obediência e respeito. E aí, para fechar essa primeira parte, essa ainda não. Pode voltar no anterior, por favor. Para fechar essa primeira parte, eu queria só colocar aqui dentro desse estudo, talvez um estudo de caso, né? um problema para a gente pensar. A pergunta é, né, nós lemos claramente aí em Efésios, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E às vezes, se seu filho já tem todo esse histórico que a gente acabou de tratar, lá em Êxodo, lá em Deuteronômio, talvez ele entenda um pouco mais quando nós explicamos, às vezes eles esquecem muito rápido. Então, tem uma situação que eu queria colocar aqui para vocês. Você tem um filho, seu filho tem um amigo, de 8 anos, chamado Davi. Então ele e o amigo Davi leem a Bíblia juntos, vão à igreja juntos, obedecem a seus pais. E o Davi morre num acidente de carro. Então, seu filho vem até você com a Bíblia dele. Seu filho diz para você, papai, isso aqui foi verdade para o Davi? Eu achava que isso queria dizer que tudo daria certo para ele. E que ele viveria muito tempo na terra. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então o que você diria? Talvez a gente possa resumir da seguinte forma. Nós precisamos conversar com nossos filhos de maneira transparente. Filho, nós estamos tão tristes de perder o Davi. Mas eu quero que você saiba que essa promessa de que Deus recompensa a obediência não falhou com Davi. Não falhou para ele. Você e o Davi estão no Senhor, porque vocês creram em Jesus. E nada pode separar vocês do amor de Cristo. Tudo correu bem para ele. Sim, ele morreu, e isso é muito difícil para você, para os pais dele. E as coisas parecem não estar indo tão bem, não é verdade? Mas para o Davi, apesar dele não ter vivido por muito tempo nessa terra, ele irá viver para sempre no céu. E um dia, quando Jesus voltar, o Davi irá voltar também. E todos vamos no Senhor viver numa nova terra. E aí nós temos o texto próximo de Efésios 2:7. A gente poderia mostrar para os nossos filhos também. Olha o que diz esse texto. Para mostrar nas eras que hão de vir, ou seja, por muito e muito tempo, para todo sempre, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco,
em Cristo Jesus. O Davi está experimentando a incomparável riqueza da graça de Deus. E isso nunca irá terminar. Nas eras que hão de vir. E nós podemos mostrar também para os nossos filhos o próximo texto, Romanos 8, que é tão conhecido de nós também. E diz aí que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E olha que interessante no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou a morte. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Davizinho, mais do que vencedor em Cristo. Que bênção, meus irmãos, quando nós entendemos que Deus recompensa a obediência. Então, o que o texto de Efésios quer dizer quando ele fala que existe uma promessa é que Deus recompensa a obediência para aqueles que estão em Cristo. Tudo vai bem para eles. E eles sim vivem uma vida longa para sempre com Cristo. A nossa vida não está aqui, meus irmãos. E nós vamos para a segunda parte. Agora, falando sobre os pais. E essa é uma parte muito interessante. Um desafio para nós. Eu queria, assim como esse estudo impactou a minha vida, tem impactado a vida da minha esposa também. Queria aqui compartilhar com vocês. O versículo diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Perceba aí o texto, essas palavrinhas que estão destacadas. Uma pergunta para a gente para começar, por que o versículo 4 se refere apenas ao homem e não a pais e mães, homem e mulher? Apesar de estar escrito pais, o texto original usa a expressão pater. A gente vai ver algumas outras expressões que podem parecer estranhas aí se você ler, né? Paideia, noutesia. Então são palavras originais no texto em grego. E é interessante, às vezes, quando a gente está estudando, olhar para essas palavras para saber o que realmente o texto quer dizer. Porque às vezes você tem uma palavra ali, fala assim, olha, disciplina, tá? Mas em quais outros textos isso foi utilizado também? E a gente tem um entendimento mais completo do que aquilo significa. Então, por que no versículo 4 nós temos essa escolha de Paulo ali de utilizar a palavra no masculino? Sendo que lá em cima, ele utilizou filhos, obedecei a vossos pais. E ele usa essa expressão, essa palavra goneus, que significa pai e mãe, pai ou mãe. E se ele está usando lá em cima pai e mãe, e se ele está dizendo filho, obedeça a seu pai e mãe, e se ele está dizendo obedeça tanto a seu pai quanto a sua mãe, se supõe que a mãe passou uma instrução para o filho. Certo? E por isso o filho deve obedecer à mãe, ou a instrução passada pela mãe, ou uma instrução em que a mãe está concordando com aquilo que o pai passou. Então, a razão interessante pela qual pai aparece aqui no versículo 4 não é porque as mães não estejam envolvidas. Próximo slide, tem 2 versículos interessantes para a gente confirmar isso. Provérbios 1:8. Olha que interessante. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. A mãe dá instrução ao filho? Sim. Provérbios 6:20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. A mãe está completamente, totalmente envolvida
no ensino, na criação dos filhos. Mas ele escolheu usar a palavra pai, voltando lá para Efésios, aqui no versículo 4, e não pais e mães, e isso não é um acidente, mas nós estamos colocando aqui um argumento, é de que existe uma responsabilidade principal, não uma responsabilidade única, mas principal, do pai. Ele é o cabeça. Nós já vimos isso em vários outros textos, quando nós estudamos Efésios, quando nós estamos estudando sobre a família. Quando Deus bate na porta, se houver um problema com a disciplina, ele vai perguntar: o homem dessa família está em casa? Mesmo que o problema tenha a mulher como causa principal. Ou seja o problema o homem ou a mulher, o homem é aquele que carrega a responsabilidade diante de Deus. E por isso, provavelmente ele é mencionado aqui. Responsabilidade pela disciplina. Responsabilidade, então, a gente viu aqui, né? Disciplina, responsabilidade pela disciplina, responsabilidade por ensinar, por instruir, e responsabilidade, por último, pela visão de Deus sobre como essa disciplina deve ser feita, sobre o que essa instrução deve conter. O pai não deve ser, prestem atenção, pais, o pai não deve ser uma pessoa passiva e preguiçosa, esperando que a esposa resolva qual é a visão de Deus para a família. Esse é o nosso papel como esposos, obviamente juntamente com a esposa. Nós pais temos a responsabilidade principal diante de Deus. É por isso que a palavra pai aparece aqui e não a palavra pais. Continuando, nós vamos falar sobre essa palavra. Depois a gente vai voltar aqui nessa parte onde diz: não provoqueis vossos filhos a ira, mas agora nós vamos falar sobre criai-os, criem seus filhos. Vamos falar sobre isso. Essa palavra criai-os é uma palavra no grego, palavra ektrefo, que nós vemos lá em Efésios 5, 29. É o próximo slide, eu acho. Efésios 5, 29. Isso. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta, essa palavra aí, ektrefo. Nutrir, alimentar até tornar-se maduro. Antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então aqui nós estamos vendo a instrução aos maridos de que cuidem e nutram as suas esposas. E a palavra nutrir, aqui em Efésios 5, 29, é a mesma que está sendo usada no texto que nós estamos lendo em Efésios 6, 4. E ela tem a ideia de assegurar que os filhos tenham tudo o que eles precisam. Mas é interessante que ele não está falando ali, o foco dele não é sapato, roupa, moradia, escola, mas sim instrução e disciplina. E esse é o foco principal aqui, porque isso é extremamente mais importante. Mais importante que comida. Ser instruído na verdade é mais importante do que comer. Porque as coisas eternas estão em jogo, e não aquilo que é temporário. Então, o pai, seguramente, obviamente, é responsável pelas necessidades básicas da família. Isso é verdade. Mas ele é responsável pela disciplina. E o que seria isso? Quando a gente coloca aquela palavra disciplina, e no grego aparece essa palavra paideia, vamos dar uma olhada nisso lá em Hebreus 12.
talvez seja a ilustração mais clara que nós podemos ter. E aí você olha para Hebreus 12, esse trecho aí de 5 a 11, olha quantas palavras que nós temos aí, palavras de disciplina. Hebreus 12, ensinando para a gente o modelo da disciplina do Senhor. E aí, será que é esse modelo que nós queremos seguir? Vamos ler aqui. Começa assim, versículo 5, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama. Em outras versões, o Senhor corrige a quem ama. E castiga todo aquele a quem aceita como filho. Versículo 7, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Às vezes é difícil suportar as dificuldades, né? A gente cai muito rápido, mas a palavra de Deus diz, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós nos respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Meus irmãos, que fique claro esse versículo 11 para a gente. Versículo 10, desculpa, parte B do versículo. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, nesse texto, nós temos muita instrução sobre o que significa essa disciplina do Senhor. Então, nós podemos aprender muito aqui em Hebreus sobre uma disciplina que trata a desobediência de maneira firme, amorosa, constante. Não é uma hora disciplina, outra hora eu estou ocupado e não disciplino. Estou fazendo coisas mais importantes. E o principal, essa disciplina cujo alvo é a santidade. Então nós voltamos ao texto lá de Efésios. Nós já vimos a palavra disciplina, criem seus filhos na disciplina, e agora nós vamos ver essa palavra admoestação, ou instrução, notecia. O que seria essa admoestação, instrução do Senhor? Nós vamos ver lá em Tito o uso dessa palavra. Versículo 10, capítulo 3 de Tito diz, quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Então a palavra aqui poderia ser traduzida como instrução também. Mas é interessante que as palavras primeira e segunda, uma primeira e uma segunda vez, parecem indicar que essa palavra tem uma variante especial de uma instrução que consiste em advertência. Ou seja, não é só uma instrução, mas é uma instrução que leva a uma consequência. Advertências, orientações com consequências. E aí a gente pode ver outro uso dessa palavra, 1 Coríntios 10. Na verdade, são as únicas duas vezes que essas palavras são utilizadas aí no Novo Testamento. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos. Exemplos aos israelitas no Antigo Testamento, quando eles foram disciplinados e julgados pelo Senhor. E foram escritas para a advertência, notecia nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então aqui em 1 Coríntios, ela é traduzida como advertência.
Podemos dizer que, então, em Efésios 6, se a gente voltar, o próximo, maravilha, Efésios 6, a palavra está traduzida de maneira adequada como instrução ou admoestação, mas ela tem um significado, só para não esquecer disso, ela tem um significado de instrução que vem com imperativos, com comandos e advertências. Então, o pai está instruindo seus filhos e dando a eles toda a verdade que eles precisam para viver uma vida centrada em Deus. Olha que responsabilidade. E nós precisamos enfatizar que essa disciplina e essa instrução são do Senhor. É interessante a gente pensar nisso, né? Às vezes a gente está seguindo já uma rotina que a gente aprendeu dos nossos pais. Ou a gente está seguindo alguma coisa que a gente aprendeu na internet. Aquela famosa psicóloga cristã. Deus não deseja isso para ninguém de nós. Deus deseja que a instrução, a disciplina aos nossos filhos sejam do Senhor. O conselho do Senhor. E nós queremos modelar a nossa paternidade e a nossa instrução a partir da paternidade do Senhor. Não é isso que nós queremos fazer? Ou seja, usar esse modelo que Deus apresenta para a gente nas nossas casas. Então, para fazer isso, nós vamos olhar outro texto. Salmos 103, versículos 13 e 14. Olha que interessante isso. Diz assim: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Isso é essencial para a gente falar dessa última parte que nós vamos falar agora, que sobre o que provavelmente significa, em Efésios 6 de novo, não provoqueis vossos filhos a ira. O salmo que nós lemos diz que o Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, e por isso Ele se compadece de nós. Pai, você conhece a estrutura dos seus filhos? Você conhece o limite dos seus filhos? Conheça a estrutura deles. Saiba que eles são pó. Tenha compaixão dos seus filhos. Não provoque eles a ira. Agora, talvez eles possam se irar por um momento por causa da disciplina. Mas se a sua disciplina for como a disciplina do Senhor, eles muito provavelmente não vão segurar, se agarrar a isso e ter isso contra você. Não vão guardar isso contra você. Porque a disciplina do Senhor, nós já vimos que ela é moderada, ela é gentil. Firme, mas gentil. Ela interage de maneira adequada. Ela deseja ver a alegria do filho. Vamos ver outro paralelo para os pais, lá em Mateus 6, também bem interessante. Olha o que diz aí: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? E a pergunta para nós pais é: você valoriza o seu filho? Se o modelo de disciplina e instrução que nós queremos seguir é o modelo do Senhor, é isso que o Senhor faz com seus filhos, Ele valoriza os seus filhos. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, 1 centímetro, 1 segundo ao curso da sua vida? E porque andais ansiosos quanto ao vestuário, ao que vocês vão vestir, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé.
Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais todas elas. Então, a primeira destaque que nós temos lá: não valeis vós muito mais do que as aves. Que seus filhos sintam que você está provendo para eles porque você cuida deles, que você valoriza eles. E nosso Pai sabe que nós necessitamos todas as coisas. Em outras palavras, um bom pai transmite paz a seus filhos, sabendo que eles terão tudo o que eles necessitam. Não tudo o que eles querem, tudo o que eles necessitam. Ele faz tudo o que ele pode para que seus filhos tenham um lugar seguro, protegido, feliz para viver. Suas necessidades sejam atendidas e eles não sejam provocados à ira. E Colossenses 3 vai adicionar um ponto interessante também. Colossenses 3, 20 e 21. Diz assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis. Você percebe que a palavra é um pouco diferente lá de Efésios. Lá diz não provoqueis e aqui não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados, ou desencorajados, ou abatidos. Então nós vemos que os pais podem gerar duas reações nos filhos, com as atitudes descritas em Efésios e em Colossenses. A ira, não provoqueis vossos filhos a ira, e também o desânimo. Se nós voltarmos lá em Efésios, temos então dois objetivos como pais. Não desencorajar, primeiro. E não irar. Agora, qual seria o oposto de ira e desencorajamento? Qual que é o oposto de ira e desencorajamento? Alegria. Felicidade. Esse é o oposto de ira e desencorajamento. O objetivo, então, irmãos, não é só que você, como pai, você possa dizer assim: eu não tenho irado meu filho, eu não tenho desencorajado meu filho, então já está de bom tamanho. Não é somente esse o objetivo. O objetivo é a alegria. Que você transmita essa alegria aos seus filhos. Deus quer filhos felizes, obedientes e confiantes. Deus quer filhos felizes, obedientes e confiantes. Então, para resumir esse último ponto, nós vamos, só para ficar claro, né, mas lembrando, acho que tem o próximo slide, Pedro, é esse aí. 7 pontos, só para a gente lembrar o que a gente viu. Primeiro ponto que nós vimos, nessa segunda parte, versículo 4 de Efésios 6. Como os pais devem agir em relação aos seus filhos, né? Primeiro, seja confiável em suprir as necessidades deles. Isso está demonstrado na instrução de criar, né? Criai seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Criar, nutrir, aquela palavrinha que a gente usou, que a gente viu sendo usada aqui, ektrefo, né? E lá em Mateus 6, quando a gente vê Deus falando: vocês não valem muito mais do que as aves, o Pai de vocês conhece tudo aquilo que vocês precisam. Então seja confiável, Pai, em suprir as necessidades dos seus filhos. Número 2, tenha uma visão espiritual e moral para a família. Uma visão do Senhor, e não a sua visão. Não espere que outros encontrem essa visão por você. Busque, cave na Bíblia. Encontre o que você quer que essas crianças, seus filhos, façam. O que você quer que eles saibam. Que tipo de crianças você quer. E que essa seja a visão do Senhor para sua família. Você percebe que nós escolhemos os filhos que nós vamos ter? Você quer um filho mentiroso? Você quer um filho mimado?
Você quer um filho desrespeitoso que não honra pai e mãe? Você vai pelo seu caminho. Você segue aquilo que você acha que deve fazer. Aquilo que todos aqueles vídeos do YouTube te mostram. Todos aqueles psicólogos te mostram. Todas aquelas professoras te mostram. Meus irmãos, nós precisamos parar de nos basear na nossa experiência e começar a nos basear na Bíblia. Número 3, seja firme de maneira adequada quando você estiver disciplinando a desobediência. Hebreus 12, nós vimos bastante sobre isso. Modelo de disciplina do Senhor. E o pai corrige ao filho que ama. Aquele que não corrige o seu filho, aquele que não disciplina o seu filho, a palavra de Deus diz que ele aborrece o seu filho. E essa palavra é muito forte. No original, ela tem o sentido de odiar ao seu filho. Mais ou menos querendo dizer assim, nossa, mas isso não é possível, eu não odeio meu filho, eu amo meu filho. Mas ele está querendo dizer que, sabe de uma coisa, se você não disciplina o seu filho, lá na frente, você está basicamente dizendo assim, filho, continua fazendo o que você está fazendo, porque eu não me importo com as consequências futuras para a sua vida. Isso é odiar o seu filho. Isso não é amar o seu filho. Número 4, dê a eles uma instrução sólida para uma vida onde Deus é o centro, onde Deus é a prioridade. E aquela palavrinha que a gente viu, notecia. Número 5, conheça a estrutura deles, conheça os seus limites e as coisas que alegram os seus filhos. Nós vimos isso no Salmo 103, como pai se compadece dos seus filhos, né? Assim o Senhor faz com a gente, conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Número 6, sempre tenha como alvo a santidade. Hebreus 12. E sempre tenha como alvo a alegria, que é o oposto, contrário de ira e desânimo. Em resumo, Deus, cuja visão nós queremos seguir para a nossa família, Ele quer e deseja que tenhamos filhos felizes, obedientes e confiantes. Então, pais, esse também deve ser o nosso desejo. Amém? Eu queria ler com vocês Salmo 128, porque nós temos, se você puder abrir sua Bíblia, Salmo 128, nós temos conversado sobre muitas dessas coisas que nós estamos discutindo aqui nos grupos durante a semana, nas reuniões de casal. Na quinta-feira agora nós vamos ter de novo. E assim como aquele texto que o pastor leu aqui de Josué, nós percebemos que cada vez mais têm sido poucos aqueles representantes fiéis ao Senhor. E que nós precisamos entender de maneira muito clara que Deus recompensa a obediência. Nós vemos essa história toda lá no Antigo Testamento de como o povo caminhando ali pelo deserto. E Deus queria ensinar para eles, sejam obedientes. E o povo desobedecia. E quando o povo obedecia, Deus caminhava com eles. E quando o povo desobedecia, Deus virava as costas. Irmãos, é isso. Nós temos um Deus santo. Nós temos um Deus que deseja que nós sejamos completos, maduros. Mas nós não vamos sair do lugar se a gente continuar sem buscar a obediência a Deus. Salmo 128 diz assim, falando sobre família, né? Bem-aventurado, feliz, satisfeito. Lembra que essa palavra a gente estudou também? Bem-aventurado, satisfeito em Deus. É aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Algumas vezes eu converso com a Martinha e eu falo para ela, são tantas coisas que a gente faz
no nosso dia a dia, são tantas responsabilidades que o mundo nos coloca e que Deus coloca também para a gente. E nós queremos chegar em casa e nós queremos ter paz. Nós não queremos ter conflito. Mas nós precisamos para isso ser obedientes. Nós precisamos entender que a obediência a Deus realmente leva a nossa vida a uma intimidade com Deus que a gente começa a perceber que a palavra de Deus é a verdade. Quando Deus diz que Ele conhece cada uma das nossas necessidades. Vocês não valem muito mais do que as aves? Com certeza, meus irmãos. Nós valemos muito mais do que as aves. Deus deseja que nós sejamos filhos obedientes. E muitas vezes nós temos escolhido apenas aquilo que convém a nós, da palavra de Deus. O pastor falou há 2 domingos sobre o papel do homem no lar cristão, e como nós temos essa responsabilidade de cuidar, nutrir nossas esposas, amar nossas esposas. Como o homem que tem autoridade sobre o lar e sobre a sua esposa, como a Bíblia diz, ele tem essa responsabilidade. Isso será cobrado dele. Domingo passado nós falamos sobre a mulher, o papel da esposa. E o texto de Tito dá o currículo, Tito 2 dá o currículo da mulher, que não envergonha a palavra de Deus. E é tão claro quando a palavra de Deus diz que mulheres sejam amantes dos seus maridos. Amem os seus maridos. Amem a seus filhos. E sejam boas donas de casa. Mas nós escolhemos aquilo que nos convém. E uma hora a gente vai precisar tomar decisão. Ou eu quero a bênção de Deus sobre a minha casa, como nós cantamos aqui tantas e tantas vezes no domingo. Mas para isso eu preciso obedecer a palavra de Deus. Isso é claro. A palavra de Deus é tão clara. Eu queria orar nesse sentido, meu irmão, que nós sejamos um povo fiel e obediente. Se puder fechar seus olhos. Pai, que privilégio, Senhor, para nós pais, homens, é ter um Pai celestial, Senhor, que é nosso modelo, que nós podemos chamar de Pai, e que modela essa paternidade que nós devemos seguir. Ó Senhor, é uma responsabilidade grande deixada, Senhor, a cada um de nós, como pais, como mães, mas que, com o auxílio do Teu Espírito Santo, Pai, nós podemos ser como o Senhor deseja que nós sejamos, Pai. Nos ajuda, Pai. Ó Pai, que nós possamos ver esses irmãos, Pai, que às vezes não vêm à igreja porque por tantas coisas, Senhor, tantas justificativas nós temos, Senhor, tantas coisas nós estamos fazendo na nossa vida durante a semana, Senhor. E nós terminamos por deixar o Senhor de lado, Pai, a nossa fonte de vida, Senhor. Tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. Senhor, que nós possamos parar de perder tempo, Senhor. Que nós possamos olhar para o Senhor, Pai, como aquilo que é mais importante para nós, Pai. Nos ensina, Senhor. E que nós tenhamos, Pai, maridos obedientes à Tua palavra, esposas obedientes à Tua palavra, filhos, Senhor, obedientes à Tua palavra, Pai. Que nós possamos, Senhor, deixar de escolher aquilo que o mundo dita a respeito daquilo que a palavra de Deus diz, Pai. Essa nova cultura que invade o mundo, esse mundo que jaz no maligno, Senhor.
Nos prepara, Senhor, para sermos servos fiéis do Senhor, Pai. E que a Tua palavra seja realmente, Pai, a âncora das nossas almas, Pai. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, Pai. Abençoe cada um dos nossos irmãos, Pai, que está aqui essa noite, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Senhor. Durante amanhã, no final da tarde, eu vou mandar um vídeo para vocês sobre educação de filhos e a importância do falar dócil. A palavra de Deus diz que a nossa palavra seja temperada como sal. E eu vou mandar esse vídeo para vocês que eu achei muito interessante, pastor César Coneglian. E é uma bênção. E que seja um desafio para pais e mães. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E nós precisamos, meus irmãos, obedecer a palavra de Deus. Não falar com os nossos filhos com amargura. Para que eles não se desanimem, não se irem e nós pequemos contra Deus. Deus abençoe cada um de vocês nesse desafio. Amém? Obrigado, Rafael, pela palavra. Família. Falamos, como foi destacado aqui, responsabilidade do homem, a verdadeira masculinidade do homem, né, segundo a palavra de Deus. Lembre-se que o homem é fácil de lembrar, é só lembrar dos 3 P's. Vocês lembram dos 3 P's do homem? Primeiro, você é pastor da sua casa, é o líder, é aquele que conduz. Você é o provedor. Prover não apenas a questão material, mas a questão emocional, espiritual. E você é o protetor, você é aquele que protege a sua casa, guarda a sua esposa e guarda os seus filhos. Fácil de gravar as responsabilidades que os homens têm. Para a mulher, você tem o ministério de ser auxiliadora do seu marido. É o primeiro ministério que Deus te deu. Gênesis 2:18. Você também tem a responsabilidade de ser submissa e de respeitar a liderança do seu marido, a autoridade que Deus lhe concedeu. E aqui para os filhos, é claro, honrar e ser obediente aos pais. Semana que vem nós temos o nosso encontro das famílias. Nós não teremos programação aqui na igreja, vamos passar todo dia lá no Recanto do Valfilinha. Vamos começar ali a partir das 9, e aí geralmente a gente fica ali até umas 4h30, 17 horas. Se quiser ficar mais, o tempo que a gente tem lá para ficar é, na verdade, a partir das 8 da manhã até as 8 da noite. A gente fica dentro desse tempo aí, que é o tempo que geralmente a gente aproveita mais lá. Então é importante que vocês participem lá. Nós vamos finalizar esse mês da família, falando especificamente sobre a família agora, né, no seu conjunto, no seu total, não somente homens, mulheres, filhos, pais, mas agora o conjunto todo. Então, é importante que você esteja conosco. Lembrando, o valor é R$30 por pessoa, crianças até 12 anos não paga. Eu fiz até uma correção aqui, que o Pedro havia me alertado, o número ali é 10.015, eu tinha colocado 100.015. O Pedro falou, nosso negócio deve ser longe, né? Deve ser distante. Não, é 10.015, irmão. Tinha um 0 a mais ali. Pedro percebeu, eu não tinha percebido. Não é muito distante, não. Você pegar a estrada do Barreiro aqui, você chega rapidinho lá, tá? Mas é importante que vocês coloquem o nome lá no grupo da lista, para a gente saber quantas pessoas irão, para a gente poder se organizar direitinho em relação aos comes e bebes. Uma coisa que eu não coloquei, a gente pede que aqueles que puderem colaborem, levando aí um refrigerante e um suco, e o almoço vai ficar aí, né, por conta desse valor que a gente está arrecadando para cobrir então esses custos em relação ao alimento. O cardápio vai ser o mesmo do nosso último encontro, será churrasco mesmo.
Então, a gente vai ter aí o tempo para a gente poder estar junto, tendo a parte da manhã ali com o culto. Depois a gente tem ali até o almoço e a tarde livre, para a gente poder aproveitar ali o tempo de comunhão e de lazer uns com os outros, tá bom? A gente precisa que cada um confirme a participação até quinta-feira. Então, no máximo até quinta-feira, para a gente poder se organizar. E não deixe de colocar o seu nome lá no grupo lá do WhatsApp da igreja também. Tá bom? Para a gente poder ter esse dia. E então, lembrando que quinta-feira dessa semana nós temos o nosso encontro de casais. A gente tem feito aqui na igreja mesmo, às 19h30. Então, essa semana não tem os GDCs, a gente tem feito dessa forma. 2 semanas seguidas a gente tem os nossos grupos de discipulado e crescimento. Aí vem a semana, então, com o encontro de casais, que vai ser na quinta-feira, às 19h30 aqui na igreja. E eu já vou avisar, porque aí talvez a semana que vem, como a gente vai estar lá no sítio, na segunda-feira nós teremos o nosso culto de oração. Lembre-se que toda a última segunda-feira de cada mês a gente também se reúne aqui na igreja para estarmos aí orando e intercedendo uns pelos outros. Então, dia 26 de maio, na segunda-feira, às 19h30, teremos o nosso culto de oração aqui também na igreja, onde temos um tempo aqui para estarmos juntos orando e intercedendo uns pelos outros. Creio que esses são os recados que eu tenho aqui para passar. Vamos nos colocar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo que nós passamos aqui juntos. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por este culto, somos gratos a Ti, pelo mover do Teu Espírito Santo, ó Pai, em nossas vidas e aqui em nosso meio. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra bendita, fiel e verdadeira, que vem de encontro, ó Deus, ao nosso coração. Que realmente, ó Deus, nós possamos assumir o nosso papel e as nossas responsabilidades, ó Pai, na família que o Senhor tem nos colocado e tem nos dado. Que o Senhor continue abençoando, ó Pai, a cada um as suas responsabilidades, como marido, como esposa, como filhos, como pais. Que o Senhor esteja conduzindo com sabedoria, com discernimento, na unção e na direção do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos conceda, ó Pai, uma semana abençoada na presença do Senhor, ó Pai. Isso é o que nós te pedimos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo, que se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Só lembrando, irmãos, se alguém precisar de carona, ou se alguém tem disponibilidade também para dar carona, dá um recadinho lá no grupo lá para a gente poder se organizar com relação a isso, para que você possa estar participando com a gente, tá bom? Deus abençoe, tenha uma semana na presença do Senhor.